colocar um vídeo aqui com uma pergunta para o Pedro responder. Tá certo? Posso, Tiago, colocar no ar? Mas, não, peraí. Tem que... Eu já ia sair da live, já tem mais perguntas, então? Aí, bomba, não, tem uma pergunta que foi feita lá fora para ti. Então, vocês vão colocar a pergunta e o Pedro vai ter que responder agora, né? Agora, ao vivo. Atenção, pessoal. Pergunta aí, vou ver que pergunta é essa. Vamos ver uma pergunta aí. Vai cair a internet. Bora lá. Vamos lá fazer a pergunta com o apoio, claro, do Tiagão. Alô, Pedro Mauro, estou aqui na sala do Mauro Bozelli. Ele tem uma mensagem, um recado para você aí. Tchau, Mauro. Ciao Pedro, disegna text, dai, facciamo text insieme, ok? Um text desenhado da Pedro Mauro? Perché no? Brasiliano desenhando text, uma edição especial de text. Beh, è molto importante, dai. Olha aí o convite, agora depende di você in Pedro. Dobbiamo portare Pedro Mauro qui per un pranzo, assolutamente sì. Per fare questo contratto speciale. Assolutamente, dai, ci pensiamo. Va bene. Okay. Ciao Pedro, um abraço direto aqui da Sergio Bonelli, editore. E agora, hein? E agora? Parabéns. E agora, Tiago? Eu quero saber. E agora, o que gosta, Pedro? E agora, Tiago, o que eu faço? Pois é, rapaz, você me surpreendeu com esse vídeo aí que você me mandou. Na verdade, Tiago, a história é que o ano passado o Bozelli conversou com o Gianfranco e falou com ele para ele começar a pensar numa história para que eu desenhasse. O Gianfranco mandou um e-mail para mim falando isso, falou, o convite veio dele e tal. E aí a gente vai ver tal, mas como a gente está fazendo solícito, eu falei para ele que você vai estar ocupado até o meio do ano tal, desse ano, né, de 22. Então, ele nem começou a fazer nada, ele falou, não, então a gente vai ver depois isso então. E isso ficou na conversa com o Gianfranco, só assim. Agora, você indo na Itália, você fez esse vídeo aí, então, realmente, eu não tinha falado... Mas não tinha falado. Eu só quero acrescentar o seguinte, esse vídeo foi feito agora faz um mês, mas essa conversa, ela já existe há muito tempo, né? E o Pedro tá me enrolando, que eu falo, Pedro, vamos comigo lá na Bonelli, vamos almoçar lá com o pessoal. Tá? Várias vezes que eu fui, e ele não posso, enfim. Então, essa conversa lá, ela já existe há muito tempo, né? Sim. Aí tá lá batendo papo, porque eu sempre vou lá, a gente marca para almoçar, para jantar com o pessoal e tal. Então, essa conversa já vem há muito tempo. Dessa vez, eu percebi o pessoal um pouquinho assim, mais efusivo, assim, com mais vontade, o Bozelli ali entrando no assunto, e dessa vez, né, eu acho que pela primeira vez oficialmente, né, ele fez publicamente, vamos dizer assim, né, ele fez o convite para o Pedro, e vou revelar aqui um bastidor que não está na gravação do vídeo, né, porque muita gente pode estar pensando assim, mas o que será que o Pedro Mauro pode desenhar? Lá dentro da Bonelli, eles trabalham com algumas possibilidades. Possibilidade número 1 seria o Pedro Mauro desenhar um Texone, né, que é essa edição especial anual de 240 páginas, que demora um bom tempo, né, para ser produzido. Essa é uma opção, de fazer um Texone. A minha favorita. Minha também. Uma outra opção é o Pedro Mauro fazer o Maxi Tex, que é a edição semestral também, né, com histórias especiais, pode ser uma outra opção. Uma terceira opção seria o Pedro Mauro fazer um Color Text, né, que são as histórias coloridas, né? Também existe essa opção em debate. E uma quarta opção seria o Pedro Mauro desenhar uma Graphic Text, né, que são essas edições especiais, agora... né, com os autores até com uma linguagem gráfica um pouco diferente. Então, isso não está no vídeo, mas... foi o que o Bozelli comentou que ele estaria pensando. Ele falou, olha, para o Pedro Mauro eu penso em 4 possibilidades aí para ele desenhar text. Mas só falta o Pedro ir até lá e assinar o contrato. Pedro, vambora, Pedro, vamos comigo lá, vamos lá para você assinar esse contrato, a gente já divulga com exclusividade na confraria. O Pedro comentou sobre essa história com o Manfredi, né, com o Gianfranco, e ele
chega a comentar, né, Pedro, que talvez seja algo de 220 páginas. Se for, reduz a 2 possibilidades, né, que é o Maxi e o Texone. E, assim, torçamos para que... Quer dizer, seja o que vier, é maravilhoso, é um sonho para a gente, e foi muito tempo para que isso... O último Texone que eu li, do Carnevale, que é muito bom, por sinal, é desenhista fenomenal. Ele no começo ele comenta que de repente ele falou, olha, eu não aconselho nenhum desenhista a começar com Texone. É um trabalho longo, né, e diferente. Eu não sei porque ele comentou isso. Ele falou que ele sofreu um pouco. Realmente. Realmente. Tá aí, Mas independente de qual vira, Pedro, você pode desenhar qualquer obra dessas edições que o Thiago falou. O negócio é o texto do Manfred caber nas pequenas, né? Tem que caber no Texone. Exatamente. É verdade. Acho que ele não escreveu Texone ainda, o Manfred, eu acho. E a visão do futuro do Bira e do Pedro aí, ó. Na verdade, então, Tiago e pessoal, eu depois desse vídeo aí do Tiago, eu troquei um e-mail com ele, 2 e-mails com ele, eu falei com o Bozelli, que agradeci pelo convite e tal, para não deixar nada no ar, né, lógico, e expliquei para ele que o Manfred já tinha falado, mas expliquei que a gente estava num projeto que ia até o meio do ano, e não tem como se você pegar um texto para desenhar, eu penso por mim, né? Não tem como você fazer outra coisa junto, você tem que fazer só tex, né? Você tem que o seu tempo vai ser total para tex. Você tem que trabalhar em cima de personagens, tem que pesquisar, você tem que tomar uma série de cuidados com o personagem, eu quero dizer, tá? Então, não dá para fazer outra coisa junto. Então, eu preciso primeiro terminar esse trabalho, não tem como, ele sabe disso. Aí ele respondeu que não, sem problema, a gente então tem tempo de pensar o que fazer, tal, consultar o pessoal e a gente se fala depois. Então, a conversa ficou nisso aí. E o Manfred escreveu o Texone junto com o Gomes, né? Carlos Gomes. Ah, sim, tem. Que até comentaram ali na trilha de Oregon. É do Manfred. Tem razão. Pois é, Pedro. E aí, só um detalhe, o planejamento editorial do Tex tem 2 anos de antecedência. Né? Verdade. Então, só para os leitores terem uma ideia também, então, o pessoal vai bombardear a confraria. Quando é que sai o Tex do Pedro Mauro? Então, se ele decidisse hoje, se ele falasse agora com o Bozelli e eles iniciassem o trabalho, né? Isso seria lançado em 2024, né? Porque ele entraria, logicamente, num planejamento editorial que já existe, e principalmente se tratar-se de um Texone, né? Ainda mais tempo de planejamento. Então, é algo que, por isso vamos torcer quanto antes o Pedro Mauro assinar esse contrato, antes esse material será lançado. O primeiro desenhista, né, brasileiro aí a fazer um Tex. Pois aí, Pedro, para você se inspirar aí, viu, esse Tex, tá vendo o Tex da direita aí? Sim. O Tex, Esse vai ser a identificação. Vai ser meu modelo, assim, o Miniguite que desenhou para mim essa versão. Lá no Festival de Limeira, né? Mas tá com o chapéu do Lucky Lucky, hein? Aqui alguns esboços e desenhos do Pedro, né, Pedro, que está num dos seus artbooks, né? De alguns anos atrás, de alguns anos atrás, e para ver a experimentação do Pedro com Tex, né? Aqui mais 2 desenhos do Pedro, e os cavalos sempre magníficos. E esses 2, só para matar um bocado de gente de inveja, estão na minha coleção. Estão com você, né? São 2 Tex do Pedro Mauro, que a gente, inclusive, usou para publicar uma matéria de 14 páginas na revista do Clube Tex Portugal, que seguramente levou um pouco mais do Pedro para dentro da Bonelli, né? Já que a grande maioria dos roteiristas e a grande maioria dos desenhistas acompanham, e são 2 artes, são as principais artes das minhas coleções de originais. E é uma honra tremenda ter esses 2 desenhos. Né? Lisbão,
Pois não. Inclusive, também um dos aspectos que também começou a cutucar a Bonelli, lógico, em primeiro lugar, todo o talento, o profissionalismo do Pedro, mas na ocasião dos 70 anos do Tex, né, quando a gente fez aquele festival lá em Limeira, Sim, em Limeira. Né, com o Frigo convidou o Pedro para fazer o cartaz do evento. E daí eu fui até a Bonelli e levei o cartaz para o Mauro Bozelli. E na ocasião eu dei para ele o cartaz e mostrei, a gente tinha feito lá em Limeira, né, o prato do Tex, a gente fez o menu do Tex, né, Sim, com o bife, O com as bife, batatas. as Verdade. batatas. Foi um E isso sucesso. daí repercutiu muito lá na Itália. O pessoal achou muito bacana a gente ter bolado ali o menu do Tex. Então eu levei o cartaz para o Bozelli e levei a reprodução lá, a gravação do que a gente tinha feito lá do menu do Tex, gravei uma entrevista com ele. E eu me lembro nesse dia que ele olhou o cartaz e falou, puxa, mas que Tex bacana. Eu vi que ele se entusiasmou ali, ele enxergou naquele cartaz, falou, meu, imagina, ele deve ter pensado, esse cara é o cara para desenhar Tex. Ele já conhecia, lógico, o trabalho do Pedro das parcerias com o Manfred, mas nunca tinha visto assim na frente dele o Pedro, né, ter desenhado um Tex. Ali naquele momento eu falei, caramba, acho que a gente está plantando uma semente. E a conversa começou ali, em 2018, né, Pedro? Que a gente começou a falar, caramba, meu, vamos lá. Eu falo, Pedro, vamos comigo lá, vamos lá na redação, tal. Então, essa conversa ela já vem de muito tempo, né? Ela foi evoluindo até o momento desse vídeo aí em que o Bozelli faz esse convite aí de maneira direta. Muitas conversas, muitas pessoas também, né? Imagino também que o próprio Zeca e outras pessoas tenham trabalhado nisso, né? Então, como eu estava comentando, é uma vitória, naturalmente, para o Pedro, mas de todos nós. É muito, muito legal. Eu me sinto como se fosse partícipe de uma coisa dessa, porque é tremendo ter essa oportunidade de ter um texto finalmente desenhado, e principalmente por você, Pedro. É fantástico isso. Bom, realmente a campanha de vocês todos, né, foi essencial para isso, para acontecer isso tudo. Ele realmente, o Bozelli, na Itália, por exemplo, você tem grandes ilustradores, grandes artistas que fazem Tex e podem fazer Tex, né? Então, o fato dele me convidar realmente foi uma grande honra. E lógico que a campanha de vocês é uma campanha merecedora. E, para mim, pensar em desenhar Tex, para mim, que eu gosto, vocês sabem como eu gosto do western, né, desse tema, né? Eu já comecei minha carreira fazendo isso. Para mim, realmente é uma coroação, é uma coisa assim... Como eu estou falando, Thiago, não dá para correr amanhã para lá, porque eu não posso, mas eu preciso terminar as coisas e depois eu vou correr para lá. Aí o que eu estava comentando antes, né, que eu, juntamente com o Mário Marques, que é um dos editores da revista do Clube Tex Portugal, nós produzimos com toda a carreira do Pedro e com uma entrevista também, né, Pedro, que a gente fez ao vivo, gravou e depois transcreveu. Sim, foram 14 páginas, e além das 14 páginas também uma coisa que pela primeira vez saiu na revista, né? Que é essa pequena arte aqui, né? Os italianos, né, que normalmente desenham as capas, ficaram babando com essa coisa magistral aqui, né? É muito bonito. E mais uma vez o movimento, os cavalos, etc., é algo que seguramente é algo impressionante. Né? É o pôster da revista, né? O pôster da revista, né? Foi a primeira vez que saiu um pôster na revista do Clube Tex Portugal e circulou entre todos os desenhistas, entre o Mauro Bozelli, etc., né? Que saiu junto com a matéria que a gente produziu. Essa arte eu curti muito fazer. É uma arte grande, inclusive. Sim. Já estou imaginando o Pedro autografando essa edição lá na Itália, nos eventos lá. Tem que ir lá na loja da Bonelli, porque em o pessoal já gosta dele. Tem que ter desenhado o Tex, imagina com o Tex lançado, né?
E seguramente que é outro lugar que o Pedro tem que ir, e tem muita gente que gosta dele, é Portugal, né? Sim. Agora, saindo o Tex, vai rolar capa da revista, vai rolar uma ida ao encontro do clube, né? Então, é realmente algo muito legal e a gente fica muito feliz que isso tenha finalmente acontecido, né? Estou muito contente com tudo isso que está acontecendo e desenhar Tex é realmente uma coisa que eu sempre pensei, mas nunca imaginei, né, que fosse fazer, sei lá, como eu te falei, né, você tem uma gama de grandes artistas na Itália fazendo, né, e algumas pessoas de fora também. Então, ser convidado para fazer Tex realmente é uma grande honra, realmente é muito legal. Mas assim, ô Pedro, Todos nós, né? não só como um agradecimento também, porque o Brasil é o segundo, talvez, maior mercado de techs no mundo, né? Mas também a gente estava com muito pensamento positivo para que isso acontecesse. Uma hora ia acontecer. Uma hora ia ter que acontecer. A gente estava querendo muito, muito mesmo. Realmente. Depois de Gatilho também, né, que o próprio Gianfranco já mostrou. Se ele botou a mão nisso aqui, o Gianfranco tem esse gatilho, até porque ele escreveu o prefácio, né? Se ele botou a mão naquilo ali, já era. Ele mostrou lá pro Macieiro e pro pessoal, então com certeza também já é um portfólio a mais, né? Pelo menos no tema, dentro do tema, né? Que ele só me conhecia fazendo outros temas. É muito legal. Valeu, Tiago, e valeu, pessoal, pela campanha.